Olá, amigo e amiga viajantes. Nós somos do canal Laura no Mundo e estamos aqui sempre contando nossas experiências de viagem pelo mundo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre parques nacionais. Mas antes, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar de parques nacionais. O Brasil tem 70 parques nacionais que são incríveis, de uma natureza exuberante, com a cultura local ali viva nas cidades ao seu entorno, e você pode conhecer tudo isso, vivenciar todas essas experiências e sair muito encantado e transformado da visita a estes locais. Hoje nós vamos contar para vocês sobre 3 parques nacionais que nós visitamos, cujas experiências não saem da nossa mente. Vem com a gente! Proteger a natureza, as florestas, as águas e também os animais não é uma ideia exatamente nova. Em 1872, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro parque nacional, o Parque de Yellowstone. No Brasil, o primeiro parque foi criado em 1937, o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Bom, mas para que serve um parque nacional? Essas áreas são áreas de proteção ambiental, para se proteger o ecossistema local, a fauna, a flora, né? Então, além da preservação, é também espaço de educação ambiental. Nesses espaços, às vezes, ocorrem, né, atividades guiadas para crianças, adultos, enfim. É muito importante conhecê-los e preservá-los. Tanto que nessas áreas são proibidos qualquer tipo de ocupação ou construção que não estejam ligadas à preservação. Nossa primeira atração é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A principal cidade do parque, Barreirinhas, está a cerca de 270 quilômetros da capital, São Luís, de onde boa parte dos visitantes do parque chegam. Há inúmeras possibilidades de seguir viagem de São Luís até o parque. Regra geral, o visitante vai de ônibus ou de van. Se for de van, aconselhamos que usem aquelas certificadas para o transporte público. É possível também alugar um carro ou até mesmo ir de avião. A principal cidade da região se chama Barreirinhas, mas não se engane. Apesar de o município ter mais de 60 mil moradores, a infraestrutura é ainda razoavelmente precária. Nada que atrapalhe quem quer conhecer o parque. Nesse caso, a primeira providência é ir a uma das muitas agências e guias que fazem passeios. Ao contrário de outros lugares, aqui só se pode ingressar no parque na companhia de um guia credenciado. Não tem por onde fugir, você escolhe a programação e segure firme para não cair do carro. Atrações para pelo menos algumas semanas na região. Se você só tem alguns dias, será preciso fazer escolhas difíceis. Nós fizemos o básico e foi absolutamente chocante de lindo. Estamos falando dos circuitos da Lagoa Azul e o da Lagoa Bonita. Mas há muito mais o que fazer na região. Visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi uma experiência sensorial, como nós costumamos dizer. Nossa segunda atração é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Ele está situado no interior do estado da Bahia e é simplesmente a maior chapada do país. Estamos falando de mais de 1.500 quilômetros quadrados de área.
O acesso ao parque se dá, em boa quantidade de casos, pela capital do estado, Salvador. Mas o caminho é longo, estamos falando de mais de 420 quilômetros de estrada. Uma outra possibilidade é ir de avião até Vitória da Conquista, ainda fora do parque, ou ir até Lençóis, a principal cidade no interior do parque. Há um pequeno aeroporto por lá. Supomos que essas últimas opções tornem a viagem um tanto mais cara. Nós fizemos algo mais heterodoxo. Saímos de carro do Rio de Janeiro até a Chapada Diamantina. Deu tudo certo e fizemos um vídeo em que relatamos nossos gastos de viagem, a época e as nossas experiências, disponível no card acima. A cidade de Lençóis é uma gracinha, uma atração à parte. A partir dela se pode fazer algumas das principais atrações da região. Estamos falando da Fazenda Pratinha, um lugar para se passar o dia. Estamos falando do famoso e icônico Morro do Pai Inácio, um lugar que não se pode descrever em palavras e mesmo em imagens gravadas. É preciso ir lá e ver ao vivo. Por fim, estamos também falando de muitas atrações do Parque Municipal do Muritiba, que fica ali coladinho em Lençóis e que se pode fazer andando. Assim como nos Lençóis Maranhenses, aqui na Bahia, o sujeito tem que estar com as pernas em dia para visitar essas atrações. Elas exigem muito dos nossos músculos, mas o retorno que temos não é pequeno. São perspectivas e visões que carregamos pelo resto da vida. É uma experiência de Brasil. Por fim, nosso último incrível e querido parque nacional é o da Chapada dos Veadeiros. Este está localizado no estado de Goiás. Se tem acesso tranquilo a partir de Brasília. Nós alugamos um carro e do próprio aeroporto enfrentamos um pouco mais de 250 quilômetros até os Veadeiros. O caminho já é incrível. Como fizemos nos outros dois parques, aqui também nos instalamos na principal cidade da região, Alto Paraíso de Goiás, mas há outras cidades igualmente interessantes, como Cavalcante. Assim como a Chapada Diamantina, Veadeiros exige um veículo motorizado. Não precisa ser 4x4. Um carro de passeio dá conta das principais atrações. Ocorre que nos Veadeiros muitas atrações estão dispersas. Ou você chega com seu carro, ou aluga, ou ainda terá que contratar guias locais motorizados. Não se pode fazer muito a pé. Mais uma vez fizemos o básico, encaramos o Vale da Lua e a Fazenda Loquinhas. Essa nos parece a única atração que se pode fazer a pé para quem está em Alto Paraíso, embora se tenha que encarar uma caminhada pela frente. Ela está situada no município. A Fazenda, aliás, é uma atração para quem não quer exigir ou não pode exigir muito dos músculos. A infraestrutura é muito boa e é um lugar perfeito para relaxar nas piscinas naturais que se formam pela cachoeira.
Agora, se você quer experiências mais radicais, recomendamos a Trilha da Janela do Abismo. Estamos falando de 8 quilômetros em uma trilha bastante irregular, com direito a subidas de tirar o fôlego. A recompensa vem ao final. Não estranhe, mas tudo isso que falamos até aqui, embora seja parte da Chapada dos Veadeiros como área geográfica, na verdade está fora do Parque Nacional. A área do Parque Nacional, portanto, é bem menor, mas nós também visitamos e recomendamos. Foi no Parque Nacional que encaramos os canyons. O parque está muito bem cuidado, com trilhas bem sinalizadas e com diferentes níveis de dificuldade, ou seja, tem para todo gosto e capacidade de mobilidade. Esperamos que esse vídeo te anime a conhecer os nossos incríveis parques nacionais. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe com aquelas pessoas que você também acha que vão curtir este vídeo e se inscreva no nosso canal para você conhecer as nossas aventuras. Até a próxima!